Ao tema, os nossos governantes, imbuídos num maravilhoso espírito guerreiro, conseguiram piorar o que já era péssimo. Em sessões realizadas em uma única noite, em menos de uma hora, foi discutido, votado, rediscutido e revotado a famigerada Emenda Constitucional 62, que alterou profundamente o artigo 100 da Constituição e o 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Para se ter uma ideia do quanto foi alterado, um artigo de poucas linhas foi transformado num verdadeiro emaranhado de artigos, parágrafos e incisos. Bom, muitas mudanças ocorreram. O erro interpretativo que eu mencionei anteriormente, ele foi sanado, já que o caput do artigo 100 não faz mais qualquer diferenciação entre precatórios alimentares ou não. Para solucionar de vez o problema, foi introduzido ainda o parágrafo 1º, que, além de explicar com clareza o que é um precatório de natureza alimentar, ainda assegura a preferência em seu pagamento sobre todas as outras formas. Aliás, todas não, quase todas, porque, na sequência, o parágrafo 2º estabelece uma superpreferência para pagamentos de precatórios alimentícios, cujos titulares tenham mais de 60 anos de idade na data da expedição do precatório, ou que sejam portadores de doença grave. Cria-se assim uma nova figura, o chamado pagamento de pequeno valor, previsto no 3º parágrafo, onde neste caso não haverá a emissão do precatório, mas sim o pagamento direto da obrigação, deixando o parágrafo 4º para uma futura lei complementar. O que seria a definição de pequeno valor? É uma maldita mania de todos os que fazem as leis brasileiras. Fazem as leis pela metade. Criou um outro problema: a criação de leis próprias para a fixação do que estava previsto no parágrafo 4º. O parágrafo 5º, na minha opinião, é mera utopia. Ele obriga o pagamento dos precatórios, com atualização monetária, até o final do exercício seguinte ao da apresentação daquele, que deverá ser feito até 1º de julho. Eu digo utopia porque, na prática, quem mexe com essa matéria sabe muito bem que, provavelmente, na história do Brasil inteira, jamais teve um pagamento de precatório feito dentro do prazo legal. Vale ressaltar que somente neste momento foi obrigatória a atualização monetária deste precatório, evitando assim aqueles chamados precatórios eternos. Eternos por quê? A pessoa era credor do precatório, recebia. Assim que ela recebia, ela acionava ao governo novamente, cobrando atualização monetária. Ganhava, tornava um novo precatório. E formava-se assim uma infindável ciranda. A forma de atualização a ser aplicada encontra-se prevista no parágrafo 12º, que estabelece o índice da caderneta de poupança para essa atualização. Vale lembrar que, nesta semana, nosso querido e amado governo alterou a forma de cálculo da remuneração da poupança, para pior, lógico, que certamente gerará reflexos imediatos nos rendimentos também do precatório. Um pouquinho mais à frente eu vou detalhar um pouquinho mais essa correção aqui. Aliás, a justificativa oficial para a alteração da forma de cálculo da poupança, sob o meu ponto de vista, ela é simplesmente absurda. Ou seja, abre aspas, nós precisamos mudar a forma de cálculo da correção da poupança para poder baixar a taxa da Selic. Muito bom. Então quer dizer que nós achamos já o culpado pela maior taxa de juros do mundo, a poupança. Vamos cortar os rendimentos que os juros vai cair. Reduzir gasto público? Imagina, isso daí não faz a menor diferença. A redução do gasto público não interfere na taxa Selic. O importante é a poupança. Mas, voltando ao assunto. No parágrafo 6º, conferiu imenso poder ao presidente do tribunal que proferir a decisão que gerou o precatório, já que somente a ele incumbe as requisições orçamentárias e a determinação pelo pagamento ou sequestro de bens necessários ao cumprimento da ordem. E no parágrafo 7º, estabelece a sua responsabilidade civil por eventual retardação ou tentativa de frustração de liquidação. Legalmente eu acho muito bonito,
mas muito pouco prático, já que, em regra, os tribunais que possuem o maior volume de precatórios, vou falar um pouquinho do meu estado natal, acho que São Paulo está no topo deles, sequer sabem com precisão quanto eles devem e muito menos para quem eles devem. No parágrafo 8º, temos a famosa trava contra o jeitinho brasileiro. Sim, claro, porque foi vedado a expedição de precatórios complementares ou simplesmente fracionados. Obviamente que isso daqui foi inserido no texto constitucional com a clara intenção de evitar que aqueles admiradores da lei de Gerson fracionem o seu crédito para obter uma vantagem na cronologia dos pagamentos. O parágrafo 9º determina que, no momento da expedição do precatório, deverá ser abatido a título de compensação valor correspondente aos débitos líquidos certos constituídos contra o credor original pela fazenda devedora, inscrita ou não. Eu estou frisando só essas expressões porque lá na frente vocês vão ver a confusão que isso daqui vai gerar. Tendo o parágrafo 10º regulamentado a matéria. Bom, em tese, uma boa notícia. Se eu estou autorizado a compensar os meus débitos com um crédito que sabe-se lá quando que eu vou conseguir receber, é muito fácil. Eu deixo de pagar os meus impostos e furo a fila. Eu não pago os meus impostos, o governo faz a compensação imediata e eu furo a fila na ordem de preferência dos precatórios. Esta equação, sem dúvida, ela seria muito mais vantajosa, inclusive se aplicarmos as multas moratórias devidas. E uma outra boa notícia, pode ser vista no parágrafo 11º, que estabelece a faculdade do credor entregar o seu precatório para a aquisição de imóveis públicos do ente federado. Eu não vou me deter muito neste termo, não sou especialista em imóvel, deixo os comentários mais profundos para quem for mais especializado na área. E voltando à história da caderneta de poupança prevista no parágrafo 12º, confesso para vocês que à primeira vista eu achei uma boa notícia. Eu falei, bom, acabaram-se aquelas brigas de eleição de índice. Está fixado que é a caderneta de poupança. Porém, na frente nós vamos ver que não é bem assim e eu me curvo totalmente ao erro de interpretação meu. E um dos itens, talvez muito polêmicos, é a autorização para a cessão de créditos precatórios previstos nos parágrafos 13º e 14º. Sob o ponto de vista que contribuintes credores, sob o ponto de vista dos contribuintes credores, perdão, é uma notícia muito boa. Unindo essa autorização de cessão com a autorização de compensação, eu posso muito bem negociar o meu precatório com um terceiro que tenha um débito e receba um valor, ainda que um valor com certo deságio. Bom, ótimo. Criou-se um verdadeiro mercado paralelo de precatórios, com inúmeras sessões noticiadas em todos os processos. O grande problema é a interpretação. O governo federal entende que compensação somente pode ser validada se for o débito do próprio credor, não admitindo a cessão para este fim. Alguns estados adotaram uma interpretação totalmente diversa. Criaram normas para a matéria, autorizaram as cessões e as compensações e conseguiram com isso diminuir uma parte do seu passivo. E há ainda outros estados, como São Paulo, que insistem em não aceitar nenhuma espécie de compensação com precatórios, sob o argumento que não há lei estadual que autorize. Meu Deus do céu, o que o parágrafo 15º diz é que o Estado poderá, é uma faculdade, e não deverá, não é uma obrigação. Então, o Estado de São Paulo simplesmente ele recusa. Então, o doutor, me fugiu o nome dele, que estava aqui agora há pouco, que falou que tinha uma defesa para fazer, o doutor Nogueira, desculpe, uma defesa para fazer de um processo compensatório de ICMS, em São Paulo é a coisa mais normal do mundo, porque nós damos entrada na esfera administrativa no pedido de compensação, e não raros são os postos fiscais que já têm um carimbo padrão, que eles já batem o carimbo indeferido. Nem sequer leram aquilo que está escrito. Mas